E o Criador mandou falar para ele isso. Falou, olha, meu irmão, ele que te colocou nessa cadeira, mas o mesmo pai que te botou nessa cadeira, ele te tira dessa cadeira. E ele está mandando te dizer que as tuas atitudes estão desagradando a ele. Ou você anda conforme o que ele está mandando eu te trazer aqui, e botei que ele é o caminho, a verdade e a vida, ou então coisas piores vão acontecer. Conclusão, depois de ter me colocado em Bangu, o Criador me tirou de Bangu, me botou como deputado federal. E pegou ele na cadeira de governador e jogou ele em Bangu. E até hoje ele está preso em Bangu. Hoje ele estava em Bangu, agora ele está num presídio próximo ali, que é da Polícia Militar. Então, ele é real, ele é verdadeiro, sabe? Que doideira. Mas só que o Criador tem um propósito na vida do Sérgio Cabral. O tempo do Cabral, e aí eu falo isso agora e ouçam aí, e eu vou falar isso agora para todos ouvirem, porque há 15 dias atrás o Criador, me colocou diante do filho dele, numa padaria. E Nabucodonosor ficou 7 anos comendo capim com os animais. O Cabral, ele já está quase 6 anos na prisão. Se o Cabral se voltar para o Criador, 7 anos ele sai da prisão. Se ele viver Cristo, se ele pegar aquela Bíblia que o Criador mandou dar a ele ou qualquer outra e começar a viver reino, porque o Criador tem propósito na vida dele também. Entendeu, meu irmão? Tem, varão. Entendeu? Tem, mas me perseguiu, me prendeu, fez minha família chorar, tentou me matar algumas vezes. O Cabral deu ordem para a polícia, para o BOP entrar no quartel central com mais de 1000 homens lá dentro, atirando na gente com fuzil. O Criador não deixou que ninguém fosse alvejado lá dentro. Mas ele é especial para Jesus. E eu amo ele. Eu fiz a defesa dele, meu irmão. Há pouco tempo, na pandemia, estava tudo fechado. Shopping fechado, tudo estava fechado. E aí, determinado momento, começou a abrir. Shopping, parques, tudo. Mas não estava sendo permitido uma mãe visitar um filho que estava preso. Nem um filho visitar o pai. Nem a esposa visitar o marido. Eu falo, o cara cometeu um crime, ele vai pagar pelo crime. Mas qual foi o crime que a mãe cometeu? Qual foi o crime que o filho cometeu, varão? E quando eu quero ressocializar uma pessoa, eu tenho que entender que a família é o ponto inicial da ressocialização de qualquer ser. Com certeza. A pessoa se sentir amada, ter alguém que o ama, que ele toque, porque a pessoa não está pronta para entender que tem algo espiritual que ele não está vendo que o ama. Ele não está pronto por não ter conhecimento do plano espiritual que Jesus vive dentro dele com o Espírito Santo. Então, quando ele tem um abraço de uma mãe, é a maior representação que tem de Jesus, do Espírito que é amor, do Espírito Santo. Então, um filho que quer abraçar um pai, que precisa de um pai para... A ausência do pai na vida daquela criança é muito forte. E eu comecei a fazer a defesa dos presos nesse sentido. E eu me lembro que começou a chegar nos meus ouvidos que eu sou um frequentador de comunidades, eu prego em comunidades, eu levo alimento, eu levo palavra, eu levo... Conclusão, começou a vir... Eu visualizei que o clima estava ficando muito tenso. E eu fui, depois de 2 anos sem falar com o Bolsonaro, eu fui até Brasília falar com o Bolsonaro. E pedi que o... Quando foi isso? Isso foi na pandemia, nós estamos agora 22, 21, comecinho dela. Março, abril, lá por... começo dela. 2 anos sem falar com o Bolsonaro, eu tive lá. Só que eu orei antes e pedi para o Criador facilitasse a minha chegada até lá, se fosse dele. E o Bolsonaro e o Cabo Daciolo têm um amigo, uma pessoa em comum. E eu falei com essa pessoa, e essa pessoa estava em Brasília no dia que eu fui. E quando facilitou a minha chegada até Bolsonaro, eu fui lá entregar o que eu precisava entregar para o Bolsonaro, e junto com essa mensagem eu falei para ele 2 outras mensagens. E foram 3 no total. Uma foi para que ele vigiasse que a bancada evangélica, que de Jesus não tinha nada. Para que ele buscasse Jesus e que ele buscasse o entendimento do Espírito Santo e que ele se voltasse, porque o Espírito Santo desse lugar para o Espírito Santo de Deus para conduzir a nação, proporcionando amor para a nação. A outra foi para ele vigiar com, na época eu falei do Mourão, do Mouro, que é o vice, do Mourão, que era o vice, que é o vice. E para ele vigiar, para que aquele varão lá queria a cadeira dele. Vigia com esse varão aí, meu irmão. E também falei do Paulo Guedes. Falei de Paulo Guedes. E aí eu entrei no assunto.
dos presos. Mas o Paulo Guedes, exatamente o quê? Porque o Paulo Guedes está entregando a nação toda. Paulo Guedes foi mandado pelos Estados Unidos. Paulo Guedes está entregando a nação toda. Mas ele Paulo Guedes serve Paulo Guedes a interesses de fora. O Paulo Guedes serve os Estados Unidos. Paulo Guedes é formado em Chicago. Paulo Guedes está entregando a nação toda. Toda ele está entregando. E o Bolsonaro falou o que sobre isso? Ele ficou me ouvindo em tudo que eu falei. E aí eu concluo no principal tema naquele momento, que era justamente a questão de que estava em pandemia. Sim. Estava tudo aberto, mas não estava permitido uma mãe visitar um filho que estava preso e que ia estourar um problema dentro da nação. Que já estava chegando ao ponto de estourar um grande problema. E eu falei para ele: presidente, Bolsonaro gostaria de não ver a sua mãe? Gostaria de não ver teu filho? Ele perguntou: o que está acontecendo, senhor? Eu falei: Varão, você não está permitindo uma mãe ver um filho. Você abriu o shopping, abriu o parque, abriu tudo e não está permitindo uma mãe ver o filho que está preso. O cara está preso, está pagando, vai pagar pelo crime. Mas qual crime que a mãe cometeu? E aí eu falei isso tudo, de ressocialização do filho, tudo. E aí ele, na hora, ele ligou para o André Mendonça, que era o ministro da Justiça na época, e falou: André, recebe o Daciolo e resolve esse problema. E eu me lembro que eu fui com 3 mães de presos lá, nessa reunião. E na mesma semana eles resolveram esse problema. Abriram. Voltou a visita para todos os presos de forma na nação. Eu lembro que eu fui até nessa mesma semana. Eu falei com o Bolsonaro baixou uma norma lá e permitiu. Eu fui aqui em São Paulo, falei com Dória. A única vez que eu tive com Dória foi essa vez, para cobrar dele isso. Eu fui no Rio, falei que na época estava o Cláudio Castro. Não era o Cláudio Castro, era o Wilson. E eu falei para ele. E eu fui para Curitiba e falei com Ratinho, que era o filho do Ratinho. Entendeu? Eu falei com todos esses governadores, porque era onde que estava mais tenso o clima. Estava muito pesado isso tudo. Conclusão, eu comecei a apanhar da minha base também por causa disso. E eu comecei a apanhar, mas eu falei aqui, né? Ele fala para nós cuidarmos dos presos como se aprisionados estivéssemos com ele. Mas apanhando por causa do encontro com o Bolsonaro ou por causa dessa coisa com os presos? Não do encontro com o Bolsonaro não, porque o nosso público acaba sendo o mesmo. Militar e evangélico. Hoje eu apanho dos evangélicos, de um grupo de evangélicos, justamente por não entender eu estar... dando meu voto hoje pro Ciro, que eu acho que hoje eles começam a entender melhor o cabo da Ciro. Deles você tinha que entregar pro Bolsonaro de olhos fechados e é isso. E a minha atitude com o Bolsonaro não tem como, porque Bolsonaro, meu irmão, ele tá permitindo entregar a nossa nação toda. E nós foi o lance do MEC aí, Me deixa eu concluir, eu vou entrar no MEC. Você lembra depois? Tem isso e ele falou para lembrar também de 1930, falar alguma coisa, lembra? Vamos lá. Isso aqui vai ser o recorde. Sair, né, cara? Isso aí. Meu voo tá marcado para 8h30 da manhã. Dá para fazer uma vigília aqui. Até às 6, então a gente tem que acabar. Pura vigília. Né? Nós também podemos parar também, marca tudo dia. Claro, não, isso com certeza. Vamos aí, a gente marca para não ficar também cansativo para ninguém. Tá? Então, vou começar aqui a fechar isso aqui. Tá bom. Para não ficar cansativo. Então, conclusão, ele ouviu, os presos foram atendidos, as mães foram atendidas, os filhos foram atendidos, e a minha base começa a me bater e falaram para mim: é que você nunca sofreu com um bandido, nunca sofreu com alguém na tua família. E eu me lembro muito bem quanto a minha mãe chorou, meus pais choraram, meus irmãos choraram pelo que eu estava vivendo. Não por isso, com Cabral. Por o que as pessoas falaram, o que eu vivi com o Sérgio Cabral. Entendi. E eu estava naquele momento defendendo uma pessoa que me prendeu várias vezes, meu irmão. Te prejudicou. Que tentou me matar algumas vezes. Que fez eu sair do Rio de Janeiro e tive que morar em Mogi Guaçu. Tentou te matar? Em 2013, sim, pô. O Cabral, ele sabe o que ele fez. Entendeu, meu irmão? Cara. Dentro do quartel central, eles entraram com um tiro de fuzil na gente. A ordem era matar Cabo Daciolo lá dentro. Sim, pô. Olha aí, puxa, os vídeos tem aí. 2013, o BOP com ordem do governador Sérgio Cabral para nos matar lá dentro. E o que aconteceu? Para onde, meu irmão, um milagre. Você acredita em anjos? O Criador não deixou ninguém ser alvejado. Várias viaturas alvejadas na altura de cabeça e peito de militares. Nós tínhamos mais de 1000 militares ali dentro. Ninguém foi alvejado. Ninguém morreu? Ninguém. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Você estava onde? Lá dentro. Lá dentro? Lá dentro do quartel central. Nós ocupamos a nossa casa. Não nos atendia, o Cabral não falava comigo, eu ocupei o quartel central, eu ocupei. Entre o BOP atirando. Eu ocupei e falei, vamos sair daqui quando o governador falar conosco. E ele, entendeu? Aí quando aquela história do que aconteceu. Conclusão. Eu fiz a defesa naquele momento de uma pessoa que me perseguiu muito, que minha mãe chorou, que minha esposa chorou, meus filhos choraram. Mas eu tenho que fazer isso porque a palavra determina que eu faça isso. Em Efésios 13:3 vai falar sobre isso. Para que ele vai falar do amor fraternal.
É para você, se alguém está sofrendo, meu irmão, fica ali do lado dessa pessoa. Se alguém está preso, sinta-se como se aprisionado você estivesse com ela. Faça algo para resolver isso. Resolva isso. São pessoas que estão sendo oprimidas, porque os verdadeiros bandidos estão soltos. Os verdadeiros bandidos é o poder, varão. Quando eu olho para o Rio de Janeiro e falo assim, ó, bandidos, aí você vê o tráfico, você vê a milícia e vê o governo. Eu vou falar para você que o pior de todos é o governo. O governo vive da milícia e do tráfico. Ele quer isso. Ele sobrevive. É interessante para ele. Ele vive disso. Enquanto porque ele ganha com essa briga. Ele ganha com a miséria, com a opressão. Com a miséria. É uma minoria ganhando muito e a grande massa sofrendo. 70% da população brasileira está endividada. Putz. A bancada, eu lembrei que agora, eu vou falar aqui agora. A bancada evangélica pressionou o Bolsonaro para que ele desse um perdão de mais de 1 bilhão da dívida da igreja, de contribuições, de impostos. Primeira coisa, é contribuição de lucros líquidos. A igreja não é empresa para ter lucro. A igreja não é empresa. A igreja, se está tendo alguma coisa, é para proporcionar o bem. É para multiplicar, é para no momento de pandemia, abraçar todos que estão na rua, botar dentro da casa, dar comida, dar alimento, cuidar. O lucro tá errado. Isso que tem que ser feito. Mas não é o que nós vivemos. Muitos deles, raras exceções, têm fazendas, iate, casa, mansão, avião. E a palavra fala assim, meu irmão, é só olhar isso, está escrito aqui. Meu irmão, não acumule tesouro na terra. Bandidos, ferrugem, ladrão arromba e rouba, mas acumule o teu tesouro no céu. Ele fala, não tem como amar ao Criador e a dinheiro ao mesmo tempo. Não tem essa possibilidade. Exato. Volta aí para a pergunta que você ia fazer para tentarmos começar com. Não, você falou de 1930. Que você queria entrar. Não, eu fechei aqui, né? Eu queria saber essa questão do MEC, dessa confusão com os pastores, tentar entender direito o que foi essa meu irmão, manobra. O que aconteceu? Houve esse escândalo, veio à tona, está aí sob investigação, tem fala do próprio ministro falando sobre isso. Caiu, né? Caiu ele, tá esse cenário político agora, e aí eu venho trazer o alerta para a população. Não fique impressionado, nem surpreso, se vier coisas piores. Né? Tem coisas piores. Porque essa corda é tipo assim, é como se um barbantezinho aparecesse. É como se a casa aqui tá tudo limpinho. E aí chega agora aqui, tem um negocinho aqui e você tenta puxar isso aqui, ó. Aí quando você puxa isso aqui, meu irmão, quanto mais puxar isso aqui, mais aparece. Meu irmãozão, se puxar isso aqui, vai começar a vir tudo, varão. Entendeu? Então, para tentar parar isso, se você olhar, quem pressionou para que o ministro saísse, concluísse logo, tirasse tudo isso, foi o próprio Marcos Feliciano e Silas Malafaia. Para parar e... Para logo, meu irmão. Por quê? Porque se começar a puxar... vai ter muito mais coisa. E aí eu falo aqui, ó, não abandone Jesus. Não abandone Jesus. Jesus não trai. Não olhe para homem, continue firme em Jesus. Teu corpo é templo, ele habita dentro de você. Ele está falando, ide pregar o evangelho a todas as pessoas. Para com esse pensamento de que homem servo de Jesus, servo de Jesus na esquerda, servo de Jesus. Meu irmão, olha os exemplos que nós citamos aqui. Olha os exemplos de Paulo, olha os exemplos dos gentios, olha quando Pedro foi até lá, como ele foi questionado também por ter levado. Ele é o rei de todos. Né? Ele não faz acepção de pessoas. O Criador não faz acepção de pessoas. Não tem um que não seja pecador. Todos nós somos pecadores em busca de santidade. Essa que é a grande verdade. Então parem de olhar o cisco nos olhos do irmão e passem a olhar a trave que estão nos seus próprios olhos. Exato.